2 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16. Apenas esse versículo é o texto base da nossa ministração nessa noite. Eu vou abrir a minha boca aqui em obediência, e o Espírito Santo de Deus vai falar comigo e com você. Você diz amém? 2 Coríntios, capítulo 3, verso 16, diz assim: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Você pode repetir comigo? Diga assim: mas quando, pode ser mais forte, diga: mas quando alguém se converte, diga mais uma vez: se converte ao Senhor, o véu é retirado. Você pode se assentar. Se seu filho ou sua filha já se comporta devidamente no momento do culto, e ele está sentado longe de você, ela está sentada longe de você, tudo bem. Se não, se ainda está aprendendo a se comportar no culto, me faça um favor, que seu filho ou sua filha esteja próximo a você, para que a gente não tenha nenhuma dificuldade. Mas o texto diz: quando alguém se converte, o véu é retirado. O que Paulo tinha na mente quando fala isso à igreja de Corinto? Quando Paulo disse essas palavras, ele tinha em mente o contexto de Êxodo 34, versos de 29 a 35. Você lembra? Foi quando Moisés desceu do Monte Sinai, trazendo pela segunda vez as tábuas da lei. Ele não sabia, mas o seu rosto resplandecia, porque ele havia falado com Deus. Ele havia experimentado da presença de Deus. E se você for ler o capítulo 34, você vai ver que todos, Arão e todo o povo, temeu muito. Temeram até se aproximar de Moisés. E ocorreu que Moisés passou a usar um véu. O rosto dele brilhava de forma tão intensa que ele passa a usar um véu sobre o seu rosto. Mas quando a gente vai olhar o texto, a gente vê que com o passar dos dias, o brilho foi se desvanecendo, e o mesmo véu serviu para esconder a ausência do brilho. Então é esse contexto que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele diz isso aqui: quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. No versículo 13 de 2 Coríntios 3, Paulo disse assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. A partir desse contexto, Paulo fala à igreja de Coríntios. E a partir desse contexto, o Senhor fala comigo e com você nessa noite. Paulo diz que quando os judeus ouviam a leitura do Antigo Testamento, como faziam todos os sábados na sinagoga, Paulo está falando a judeus e está dizendo assim: havia um véu sobre os olhos deles, que os impedia de ver o verdadeiro significado da palavra. Fazendo menção a esse véu para os judeus, Paulo dizia que esse véu também lhes impedia de aprender o que de fato eles precisavam aprender. A palavra sempre, em todo tempo, vai nos apontar Jesus Cristo. Se você crê assim, diga amém. Mas o véu, Paulo disse que os impedia de ver a Jesus devidamente. Só que essa palavra não serve apenas para os judeus da época do apóstolo Paulo. Essa palavra não tem sua aplicação apenas para os crentes de Corinto. Essa palavra tem aplicação para a minha e para a sua vida hoje. Se você crê assim, diga amém. Porque se eu e você não tomarmos cuidado, podemos deixar de ver o verdadeiro significado das Escrituras. Se você se deixa levar pela religiosidade, você não tem ou não terá uma experiência autêntica com Cristo.
E continuando o texto de 2 Coríntios 3, nos versos 14 e 15, Paulo vai dizer: na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. E aí chega para mim e para você essa palavra hoje. Será que existe algo que te impede de ver e de se relacionar devidamente com a palavra de Deus? Será que a visão que temos sobre Cristo é a visão que a palavra de Deus nos revela? Todos nós precisamos cuidar, porque se a gente vacila, sem a menor dificuldade, pode haver um véu em nossa mente, um véu em nossos olhos, um véu em nossos corações. Sabe o que é que pode ser esse véu? E eu vou aqui elencar algumas coisas e passear com você pela palavra. Esse véu que pode te impedir de ver a Cristo como Ele de fato é. Esse véu que pode te impedir de conhecer a palavra como ela de fato é. Pode ser, sabe o quê? O preconceito. Muitas vezes levamos as Escrituras às nossas teorias e buscamos textos na Bíblia para reforçar e sustentar as nossas teorias. Errado. Quando eu vou para a palavra, eu preciso me aproximar dela humildemente e aprender o que ela tem para mim ensinar. Também muitas vezes recorremos às Escrituras em busca de apoio para os nossos próprios pontos de vista, em lugar de encontrar a verdade de Deus explícita na palavra de Deus. Não é a Bíblia que se adequa ao meu modo de ver, é o meu modo de ver que tem que se adequar ao que a Bíblia fala. Não é a Bíblia que se amolda ao que eu quero, sou eu que me amoldo à palavra. Se há um véu na mente e no coração, a minha interpretação vai ser tendenciosa. Eu preciso me desnudar diante da palavra, eu preciso me desarmar diante da palavra. Muitas vezes buscamos encontrar nas Escrituras o que gostamos apenas, ao invés de nos confrontar com a totalidade da palavra. Considere comigo, quem não gosta de ler tudo que a palavra fala sobre o amor e a misericórdia de Deus? Todos nós gostamos. Mas também não podemos passar de longe de tudo que a palavra fala da ira e do juízo de Deus. Encontrar só o que queremos encontrar e negarmos o que não queremos ver, mas que precisamos ver, isso é se relacionar com a palavra de Deus de forma equivocada. Devemos considerar a palavra como sua totalidade. É fácil tomar textos individualmente e criar heresias. Aprendi há muito tempo no seminário: texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Precisamos lê-la de maneira sistemática. Precisamos interpretá-la da forma devida. O que ela diz que é pecado, a modernidade não vai atenuar a verdade da palavra. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Não encontramos dificuldades em prover apoio para nossas teorias particulares, escolhendo certos textos e passagens e deixando outros de lado. Devemos buscar toda a mensagem das Escrituras. Se você me entende, diga amém. E esta é outra maneira de dizer que devemos ler as Escrituras à luz de Jesus Cristo. O grande problema é que não existe apenas um véu que impede muitos de entenderem de fato a palavra e se submeter a ela. Mas esse véu
muitas vezes se interpõe entre as pessoas e Deus. Como é que eu posso dizer que eu estou servindo a Deus, mas vivo em adultério? Você está enganado. Não, eu sou crente, eu sirvo a Deus, mas vive na mentira. Tem um véu sobre a sua mente. Você está redondamente enganado. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele só disse que houve salvação quando Zaqueu disse assim: Senhor, eu roubei, enganei a muitos, mas eu vou devolver 4 vezes mais a todos que eu roubei. Aí Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa. O véu foi retirado. O conhecimento chega. E quando o conhecimento chega, a verdade se estabelece. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por isso considere com toda sinceridade: o que é que tem nos afastado da palavra e do próprio Deus? Às vezes o véu é a desobediência. Para outros é uma cegueira moral. Às vezes o véu para algumas pessoas é o seu conhecimento, a sua intelectualidade. Acham que se voltar para Deus e viver pela palavra é para os faltos de entendimento. Grande engano. Nesse mês de novembro estamos meditando sobre a sabedoria que só Deus pode dar. E olha só, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 11, nós lemos assim: pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus tem nos dado gratuitamente, sem véu. Conhecimento genuíno. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, sem véu, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Por quê? Tem véu. E por haver véu, parece loucura. Não são capazes de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Somente assim o véu é retirado. E para os arrogantes e presunçosos, o Senhor diz o seguinte: 1 Coríntios capítulo 3, versos de 18 a 20: não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Faço questão de dizer, tá? Que a fé não é um convite à ignorância. Diga comigo, a fé é... Fala mais forte, diga: a fé não é um convite à ignorância. A fé também não é um convite ao desprezo ao conhecimento. Até porque a fé que ama, ela sempre quer conhecer mais. A nossa fé precisa ser uma fé inteligente, não ignorante. Agora considere, o que envaidece muita gente é que o conhecimento secular, que não é ruim, que é necessário a todos, esse tipo de conhecimento nós como homens o dominamos. E esse domínio de conhecimento diferencia uns dos outros. É isso que torna alguns arrogantes.
Mas o conhecimento que vem de Deus, da sua palavra, não sou eu que o domino, é Ele que me domina. E aí, eu vivo o que a palavra diz. Aquele que julga saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Isso não é filosofia não, isso é Bíblia. É Paulo quem diz isso. Quando o véu é retirado, o meu estilo de vida é vivido só de uma forma, com base na humildade. Agora considere, quem persistir em desobedecer, quem não procura o verdadeiro conhecimento que é possível a todos, esses cada vez mais se tornam incapazes de se relacionar com Deus de forma adequada. Irmão, a forma mais segura de se conhecer a Deus é pelas Escrituras. É pela palavra. Pela palavra. Seja qual for a experiência que você tenha, essa experiência tem que ter base na palavra. Senão, pode acontecer coisas esdrúxulas. Então, para não haver erro, não podemos destoar da palavra. Se você crê assim, diga amém. A visão do Senhor, o entendimento, o discernimento, chega, sabe para quem? Para aquele que tem um coração puro. Sabe o que é o véu às vezes na mente e no coração de muita gente, que o impede de conhecer a Deus verdadeiramente? É um espírito indócil. Como diz um provérbio escocês, não há ninguém tão cego como aqueles que não querem ver. O melhor professor da terra não pode ensinar o homem que acha que já sabe de tudo. Deus nos deu o livre-arbítrio. E se insistirmos em nosso próprio caminho, não chegaremos a conhecer a sua vontade. Irmãos, lê os evangelhos de forma atenta. Inúmeros são os relatos nos evangelhos onde os cegos chamavam, clamavam por Jesus, dizendo o quê? Os cegos diziam: Filho de Davi. E o que pode haver de tão especial nisso, pastor? O fato de que esses homens cegos fisicamente eram capazes de ver Jesus como o Messias. Mas os líderes religiosos que viam tudo que Jesus fazia, permaneciam cegos, porque se recusavam a abrir os olhos para essa verdade. Mas os que eram cegos fisicamente diziam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele parou. Ele sabe quem eu sou. Não tem véu. Muito embora seja cego fisicamente, ele sabe quem eu sou. Tragam ele. E ele foi curado. Quem é Jesus para você? Como você tem se relacionado com ele? Que lugar ele ocupa na sua vida? Os religiosos viram muitas coisas que Jesus fez, mas fecharam seu coração. Enquanto os cegos que não viam nada fisicamente, tinham um coração aberto, sem véu, e enxergavam espiritualmente de forma perfeita. Paulo no texto ensina que necessitamos ver a glória de Deus e com ela nos relacionarmos sem nenhum véu que nos cubra o rosto, porque somente assim seremos transformados de glória em glória. Paulo estava ensinando que se olharmos a Cristo sem nenhum véu, a sua imagem e o seu reflexo se mostrará na minha e na sua vida. Aí fará sentido de sermos chamados cristãos. Pequenos cristos. Foi em Antioquia da Pisídia que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos num termo pejorativo. São os cristãos, quem? Os que imitam a Cristo. Você é um reflexo de Cristo? Você caminha com Cristo até onde? Você obedece a palavra até onde? Onde é que é o teu gargalo? Não, nisso aqui também não. Não, dessa forma aí já é demais.
Não, eu vou para a igreja, mas um casinho extraconjugal é normal. O que a Bíblia diz é que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Não, eu sou crente, mas para eu fechar um negócio, eu tenho que dizer uma meia verdade. Seja o vosso sim, seja o vosso não, e o que passa disso vem do diabo. Tem véu, a visão está deturpada, vive uma religiosidade, enganando-se a si mesmo, achando que está tudo bem, quando não está nada bem. Paulo está dizendo que se olharmos a Cristo sem nenhum véu, a sua imagem, o seu reflexo, naturalmente aparecerá em nossas vidas. E aí fará sentido de levar esse nome, cristãos. É uma lei da vida, que nós parecemos com as pessoas que observamos. A pessoa admira alguém e logo começa a reproduzir a vestimenta, as manias, o jeito de ser, falar, enfim. Porque todo ser humano precisa de um modelo. A gente está em busca de modelos. Se contemplamos a Deus, se caminhamos olhando para Cristo, sem religiosidade, mas com sinceridade no nosso coração, se fixarmos os nossos olhos sobre Ele, com os corações devidamente abertos, você não vai representar. Você será autêntico, com suas falhas e com suas virtudes, mas você será autêntico. Você não vai detonar com a vida espiritual da sua família, o crente aqui e o desviado em casa, o que levanta a mão na igreja e dá glória a Deus e louva, mas em casa chama palavrão ou no trânsito. Há um véu. Falta que o conhecimento de Cristo venha de fato, porque quando Ele vem, Ele transforma. Agora me escute com atenção o texto base da mensagem. Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. E o grande problema, como já falamos e repito, é que não existe apenas um véu que impede muitos de entenderem de fato a palavra e se submeter a ela. Mas esse véu se interpõe entre as pessoas e Deus. E esse véu afasta de Deus. E como vivem essas pessoas que possuem esse véu em seus olhos, na mente ou no coração? Esse véu faz surgir um estilo de vida terrível de se viver, e é o que alguns têm vivido. É como Jesus disse, Mateus 15:14, não sou eu, Cristo que falou: deixem-nos, eles são guias cegos, e se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Exatamente como Jesus disse que tem sido caminhado, e várias pessoas estão cegas e se deixando conduzir por outros cegos. O que é que tem acontecido em nossos dias? As pessoas estão multiplicando seus bens, mas reduzindo seus valores éticos, morais e espirituais. Falam demais e amam raramente, e odeiam facilmente. Alguns sobrevivem, não vivem. Estão apenas adicionando anos à sua vida e não vivendo a vida abundante que o Senhor tem para mim e para você. Tem sido assim a vida de muitos. E todos esses estão com um véu que somente Cristo pode retirar. Eu não tenho o poder de tirar esse véu da vida de ninguém nessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus pode te proporcionar uma experiência real com Cristo. Irmão, Saulo matava em nome de Deus e achava que estava fazendo a obra de Cristo. Até que Jesus aparece a ele. Saulo, por que me persegues?
a vida dele muda. Jacó, enganador, no val de Jaboque, Deus marca Jacó, e o andar dele, a partir dali, foi diferente. Eu não tenho o poder de mudar a sua vida, nem tenho essa pretensão. Eu só tenho o poder de decidir mudar a minha vida, e dizer assim: faz a tua obra em mim. Tira todo e qualquer véu, tira todo e qualquer escama, tira todo e qualquer religiosidade, me faz andar na tua luz, com minhas virtudes e com os meus defeitos, e que eles estejam sempre muito claros diante de mim, para que eu nunca me canse de me lançar aos teus pés e clamar pela tua graça e pela tua misericórdia, porque eu não sou obra acabada. Mas eu não quero ler a palavra com um véu. Eu não quero subir esse púlpito como um profissional do púlpito. Eu não quero pastorear vidas como um mercenário. Eu não quero ser profissional. Eu quero fazer com amor. Eu quero fazer com inteireza de coração. Marcos capítulo 8, versos de 22 a 26, está escrito: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e a sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Somente em Cristo pode acontecer a maior transformação de todas. E é quando alguém se torna nova criatura, uma nova pessoa, um novo ser, uma nova mentalidade, um novo estilo de vida. É a tal da experiência chamada metanoia, conversão, mudança de mente. Isso é conversão. Não é uma conversão que se evidencia por causa de uma gravata, ou por causa de um cabelo lá no calcanhar, ou porque a irmã não usa um brinco. Se não quer usar, sem problema, fica à vontade. Mas não se julgue mais santa porque você não usa. Não. A transformação é de dentro para fora. A obra do Espírito é transformar o caráter, é transformar o ser. O que é que o Evangelho faz? O que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, antes trabalha para ajudar quem precisa. O que não conseguia ser fiel a uma mulher apenas, ele se torna um homem fiel. Não é pela manobra do pastor, não é pela força da igreja, é por causa do poder do Evangelho. Quem tira esse véu? Cristo. 2 Coríntios 5,17. Pois quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, irmão, se está em Cristo, o velho não permanece. Aí você também não se iluda. O velho está presente, falta uma experiência real. Falta. Tire o véu, pare de se enganar. Eu devo fazer a mesma coisa, porque a Bíblia está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. É por causa do pastor? É por causa do pastor, irmão? É quando você chegou na IBK? Não foi a IBK que morreu na cruz, não, irmão. É por causa de Cristo. É por causa da obra dele na cruz.
É porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É porque quando se conhece a verdade nos liberta. E para mim, esse é o maior milagre. Eu tive hidrocefalia. Eu não era para estar aqui. Eu sou um milagre. É surpreendente quando Deus cura. É extraordinário quando Deus ouve a nossa oração. É incrível quando você no seu quarto ora e no outro dia Deus te responde abrindo uma porta. É incrível, é maravilhoso. Mas nada se compara à experiência de salvação e uma vida transformada. E quem te conhece olhar para tu e dizer assim: quem te viu e quem te vê? O que foi que fizeram com você? Rapaz, quando tu entrou na lei dos crentes, tu ficou desse jeito. Aí quem não conhece diz: rapaz, o pastor fez uma lavagem cerebral em tu, e tu tá desse jeito. Bom, vai ser pastor, vai ser pastor. Não é assim que dizem? Não, irmão, foi o poder do Evangelho. A palavra de Deus, ela é poderosa. Nada é semelhante ao milagre que o Senhor realiza de tornar a velha criatura em nova criatura. Lembra de Ananias? Deus chega para Ananias e diz assim: olha como é que Deus revela a coisa, irmão. Deus dá todos os detalhes. Eu creio que Deus pode revelar, mas se Ele revelar, Ele vai dizer tintim por tintim. Chega para Ananias e diz: vá na rua chamada direita, na casa tal, você vai entrar. Quando você entrar, Saulo está de joelho orando. Você vai impor as mãos sobre ele e orar, e ele vai voltar a enxergar. Ele era conhecido, irmão. E Ananias diz assim: quem? Saulo? Ele é para mim um vaso precioso, e eu vou mostrar a ele o quanto importa que ele padeça pelo meu nome. Deus transforma. Tem que haver autenticidade na minha e na sua vida. As pessoas precisam olhar para mim e para você. Eles não irão encontrar perfeição, mas eles precisam enxergar o mínimo de coerência. Eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas a gente pode viver uma vida irrepreensível. Quando o véu é retirado, o Senhor nos dá novos olhos para a gente ver pela fé. Quando o véu é retirado, a mente se renova e a gente passa a ter a mente de Cristo. Sem véu. Força nova, renovo, ânimo, paz. A transformação que Cristo realiza em nós, a retirada desse véu, que é tudo que nos atrapalha e nos afasta de Deus. Essa retirada, essa limpeza nos ajuda a desenvolver uma relação com Deus e com as pessoas à luz do que o Evangelho ensina. Tudo que era antigo e velho, se a experiência real passa, em Cristo tudo se faz novo. O antigo modo de viver, de se relacionar, procedimentos, atitudes, ações e outra, não é por força, nem por manipulação. Agora você está frequentando a igreja, a partir de hoje você não pode mais fazer isso. Vai durar pouco tempo. Se você não der lugar para o Espírito agir em você, se a transformação não vier de dentro para fora, vai durar pouco tempo. Eu espero que você não esteja caminhando para o inferno dentro da igreja, ouvindo a palavra, com um véu na mente, fazendo tudo errado e achando que está tudo certo. A dracma foi perdida dentro de casa. A sua vida, a minha vida, tem um destino eterno, com Deus ou sem Deus. Vai ver os evangelhos. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Lugar onde o verme não morre, o fogo não se apaga
e onde há dor e ranger de dentes. Eu quero encerrar. Eu poderia citar aqui na Bíblia uma infinidade de pessoas que foram transformadas depois de um encontro com Jesus. O endemoniado gadareno, Saulo, o perseguidor, Zaqueu, o publicano, a prostituta, seus discípulos, quantos cegos, quantos coxos, quantos que estavam à beira do caminho, quantos que não tinham expectativa de vida, o ladrão no último momento da sua vida miserável, quantos que aqui estão já não foram transformados, já não foram renovados pelo Senhor. Deus nos chama para viver uma vida autêntica e não uma vida de religiosidade, de aparência. Que o Senhor nos ajude para que eu e você possamos andar na luz do Senhor. Romanos capítulo 6, verso 4 e 6. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Pelo sacrifício de Cristo, novidade de vida. A transformação que o Senhor realiza nos faz andar em novidade de vida. Não é o pastor que vai fazer isso, não é a igreja que faz isso. É o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo e por meio dessa palavra. Ninguém conseguirá desfrutar dessa experiência com Cristo por mérito. A nossa parte é crer. É crer. E Ele está pronto para fazer tudo novo na sua vida. Não era à toa que, via de regra, Jesus, antes de curar um cego, Ele perguntava: que queres que eu te faça? Ô Jesus, será que o cego não quer ver? Tem cego que quer permanecer cego. Tem aleijado que não quer se levantar e andar. A minha oração é uma nessa noite, por mim e por você. Todo véu, todo engano, toda fortaleza, porque é uma fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Cristo, e isso precisa ser destronado, porque a pessoa vive no errado achando que está tudo certo. É espírito de engano. Está fazendo tudo errado, mas acha que está tudo bem. Tem nada bem. Nada. A gente não está aqui atrás de frequentadores. Não. Para encher o templo. Não. O que a gente crê é que pelo poder do Evangelho, vidas serão transformadas nesse lugar. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Jesus nos chama de filhos da luz. Guarda esse texto. 2 Coríntios 3,16. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Feche seus olhos. Apresente a sua vida aí. Eu apresento a minha vida aqui.